Olá, alunos, eu sou o professor Filipe e hoje vamos trabalhar um pouco com a isomeria geométrica. A isomeria geométrica, assim como qualquer isomeria, ela tem compostos que têm a mesma forma, porém eles diferem entre si na forma estrutural espacial. Bom, em que condições que a gente vai apresentar a isomeria geométrica? O composto, para ter isso, tem que ter duas condições feitas ao mesmo tempo. Ou ele tem dupla, ou ele tem ciclo. Veja que esse ao mesmo tempo é autoexcludente, então ou ele tem a dupla, ou ele tem o ciclo. E a segunda condição, que é ao mesmo tempo da primeira. Além de ter dupla, ou além de ter ciclo, ele tem que apresentar nos dois carbonos ligantes diferentes entre si. Então agora vamos ver onde é que isso acontece. Um exemplo clássico de onde isso acontece é no 2 de cloreteno. Ao observar a estrutura do dicloreteno, a gente percebe as duas condições feitas juntas. Quais são elas? A dupla ligação, que já aparece entre os carbonos, e, além da dupla, os ligantes diferentes em cada carbono. Então, no primeiro carbono, nós temos hidrogênio e cloro. Hidrogênio e cloro são ligantes diferentes entre si. Repara que no segundo carbono também temos ligantes diferentes, cloro e hidrogênio. Veja que este carbono é individual em relação a esse, então não comparamos os carbonos, e sim em cada um deles, os ligantes entre si devem ser diferentes. Bom, com as duas condições feitas, onde encontramos ou como desenhamos os isômeros geométricos? Vamos focar o desenho na dupla ligação e pensar que na dupla ligação, na verdade, o que encontramos é um carbono trigonal, ou seja, um carbono que faz um triângulo. Ao observar os ligantes nesse formato do triângulo, desenhamos esses ligantes de forma bem aleatória. Então, por exemplo, neste carbono nós temos hidrogênio e cloro. Podemos pôr hidrogênio aqui, ou cloro aqui, tanto faz. Então vamos colocar o cloro aqui e o hidrogênio aqui. No outro carbono, mesma coisa. Vamos colocar o cloro e o hidrogênio. Feito isso, observamos a dupla ligação em relação a um plano. Vamos imaginar que na dupla passa um plano de corte bem na horizontal. Se a gente imaginar esse plano de corte, os cloros e os hidrogênios ficaram no mesmo lado desse plano. Repare que o cloro ficou no plano superior e o hidrogênio no plano inferior. Este é um isômero, quando tem essa condição, chamado cis. O outro isômero, obtido a partir disso, tem os ligantes na transversal. Para obtê-lo é fácil, é só rodar, é só girar, embora isso não é natural, um dos lados desse isômero. Vamos girar o lado direito e aí nós temos o cloro embaixo, o hidrogênio em cima, aqui mantendo o hidrogênio embaixo e cloro em cima. E ao observar um plano imaginário de corte nessa dupla ligação, os ligantes iguais caíram de lados opostos. Daí nós temos o isômero denominado trans. Ou seja, toda isomeria geométrica apresenta apenas dois isômeros, o cis e o trans. Vejamos então outros exemplos onde essa isomeria aparece. Por exemplo, no caso do but2eno. Bom, but é um composto de 4 carbonos, eno é a ligação dupla no segundo carbono, dupla então, completando com seus hidrogênios, CH3, H e CH3. Agora vejamos se as duas condições são pré-estabelecidas. A presença da dupla, achei, está aqui, e os ligantes nos carbonos correspondentes, tem que ser diferentes. Nesse primeiro carbono, fora a dupla ligação, hidrogênio e CH3. Que visto como ligante, a gente pode lembrar que ele se chama metil. Metil e hidrogênio são ligantes diferentes. Do outro lado, hidrogênio e metil também são ligantes diferentes entre si. Repare que não estou olhando o outro carbono, estou olhando apenas esse. Hidrogênio e metil diferentes, hidrogênio e metil diferentes. Bom, então agora vamos desenhar o cis e o trans. Mesmo procedimento. Focamos o desenho na dupla ligação, sempre na geometria trigonal plana. E agora vou colocar os ligantes, na verdade, um em cima e um embaixo, bem aleatoriamente. No primeiro caso, metil em cima e hidrogênio embaixo. No segundo, hidrogênio embaixo e metil em cima.
Bom, agora, observando o plano de corte da dupla ligação, o que a gente observa é que, nesse plano de corte, os ligantes iguais estão do mesmo lado, ou seja, desenhamos o isômero cis. Para desenhar o trans, invertemos um dos lados, e aí, redesenhando a dupla ligação e colocando os ligantes dos lados correspondentes, trocando esse lado aqui, metil vem para baixo e hidrogênio vem para cima. Aqui, hidrogênio se mantém embaixo e metil se mantém em cima. Aí, observando o plano de corte, o que a gente percebe é que os ligantes iguais estão na transversal, de lados opostos, ou seja, esse aqui é o isômero trans. Agora vamos observar casos em que a isomeria pode não acontecer, mesmo tendo uma das condições. É o caso do butilo-eno. Assim como esse, também um composto de 4 carbonos, porém, o eno, que é a dupla ligação, está no carbono de número 1, aqui. Completando com os hidrogênios, vamos colocá-los em separado, só para visualizar o que está acontecendo. E ao observar as duas condições fundamentais, temos uma delas, a dupla. Porém, no primeiro carbono, se a gente observar bem, a gente tem nesse 2 hidrogênios iguais entre si. Por isso, essa isomeria então não vai acontecer, porque basta um dos carbonos não apresentar ligantes diferentes, isso inviabiliza a presença desse isômero. Ou seja, o butilo-eno é o caso que não tem a isomeria geométrica. Então, que fique claro, as duas condições têm que ser estabelecidas juntas. No caso desse, como os ligantes são iguais, a isomeria não acontece. Caso eles fossem diferentes, porém a ligação dupla não existisse, ele também não teria isomeria. Agora vamos ver um caso de ligantes que são muito diferentes. É o caso do pente 2-eno. Pente é um prefixo com sim. No caso do eno, a ligação dupla no segundo carbono. Vamos colocar aqui, considerando a contagem da esquerda. Completando com os hidrogênios. Então, H3, H, H, H2 e H3. Ao observar as duas condições, a presença da dupla, mas ao observar a presença dos ligantes, algo curioso. Nesse primeiro carbono, metil e hidrogênio, até aqui tudo bem, são ligantes diferentes, porém aqui, hidrogênio e uma cadeia maior do que a do metil, CH2 e CH3, que é uma cadeia até observada em alguns outros grupos, chamada de etil, o que também torna possível, já que hidrogênio e etil são ligantes diferentes. Agora, como vamos analisar a presença do cis e do trans? Bom, vamos desenhar para poder observar como fica. Metil e hidrogênio, podemos desenhar aleatório, metil em cima e hidrogênio embaixo. E aqui do outro lado, o etil e o hidrogênio embaixo e o etil em cima. Agora, como saber se esse é o cis e o trans, já que dessa vez, observando o plano de corte, os ligantes hipoteticamente só de baixo são iguais, mas de cima diferentes. Para isso, a isomeria cis-trans usa um conceito internacional de massa. Em todos os nossos exemplos, o cis e o trans observados não levam só em consideração a igualdade dos ligantes, levam em consideração a massa. Observando que embaixo nós temos hidrogênios, os hidrogênios têm massa 1, são os ligantes de menor massa. Já em cima, observamos metil e etil, que são ligantes com uma massa muito maior do que 1. Carbono é 12, mais hidrogênio cada um, massa 15. Carbono é 12, daria 24, mais 5, a massa é 29. Ou seja, o que observamos é que nesse caso, embora nós temos só um par de ligantes iguais, os ligantes que estão embaixo, na verdade, têm a menor massa, os dois. Assim como os de cima, os dois são de maior massa. Então, nesse caso, menor massa de um lado e maior massa também do mesmo lado, é o caso do isômero cis. Para desenhar o trans, podemos inverter um dos lados. Vamos inverter esse daqui, que é mais fácil dessa vez, já que os ligantes são menores. Hidrogênio em cima, metil embaixo e etil em cima e hidrogênio embaixo. Nesse caso, é a presença do isômero trans. E para finalizar, a gente coloca aqui um exemplo da isomeria cis-trans nos ciclos. Então repare que nos ciclos a gente não tem a dupla ligação, porém a gente tem
a cadeia fechada com 2 carbonos contendo ligantes diferentes fora do ciclo. Aqui, cloro e hidrogênio, ligantes diferentes, e aqui, cloro e hidrogênio, ligantes diferentes. Repare que, imaginando um plano de corte, os cloros estão em cima e os hidrogênios embaixo. Os iguais do mesmo lado, nós já sabemos, é o isômero cis. Aqui embaixo nós temos, imaginando então o plano de corte, os cloros e os hidrogênios na transversal. Nós temos o que a gente chama de isômero trans. Não deixem de fazer a tarefa de vocês no link colocado no Moodle junto às atividades. Eu quero agradecer, obrigado pela atenção, até a próxima.